Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, né? Com esse livro instrutivo, explicativo em nossas mãos, esses momentos em que vamos estudar, ler, reler, tentar e buscar mesmo essa compreensão de todos esses ensinamentos que a espiritualidade vem nos trazendo. E, mais uma vez, reafirmarmos a nossa satisfação, a nossa alegria de, mais uma vez, mais uma segunda-feira, estarmos aqui com todos vocês. Agradecemos e pedimos, é muito agradável, Nivaldo, quando a gente... Com certeza, né, Célia? Ver o programa no ar e essa interação com vocês. O que a gente sempre diz, né, Célia? Só fazendo uma parte na sua fala, da grande importância desse livro, mas para que não só nós deixemos ele aqui. Após esse estudo, fechar o livro e botar lá na prateleira, né, Célia? Que a gente traga efetivamente esses entendimentos para as nossas vidas. Nivaldo, aproveitando isso que você falou, eu ouvi um comentário sobre todos esses livros da codificação. Porque o que eu e você fazemos aqui é uma divulgação verbal. Verbal. Perfeitamente. É uma divulgação verbal do conteúdo desse livro e dentro das nossas possibilidades, que são pequenininhos. Os nossos entendimentos são pequenininhos, como você relatou, né? A gente procura, trazer esse esclarecimento primeiro para nós mesmos. Perfeito. E aí a gente compartilha com todos vocês. É verdade. Agora, isso que você falou de ouvirmos, acabar esse tempo que nós temos juntos, fechar esse livro e acabou, isso aí é de cada um de nós. É verdade. Porque o que precisa, essa divulgação, ela é feita. Agora, cada um de nós precisamos colocar ela em prática, fazer com que essas informações transpirem. Traga para nós esse consolo, esse conforto. Porque a gente sempre fala, né, Célia, aqui, já falamos algumas vezes, vamos sempre repetir, o mais importante não é o que nós sabemos. Não é o que nós sabemos. É o que nós fazemos com o que nós sabemos. Com esse conteúdo. Com esse conteúdo. Então, esse conteúdo tem que fazer a diferença nas nossas vidas. E nós observamos, estávamos até antes da gravação, conversando sobre o momento atual que passamos, sobre a condição humana, ao nível de ansiedade em que nós estamos, o mundo está passando. Se nós tivermos, Célia, esses entendimentos desses livros que Kardec trouxe para nós, da codificação, quanto consolo, quanto entendimento ele traria para nós. Está aqui o remédio. O remédio é esse, Célia? Esse entendimento de que, primeiro, essa nossa vida é uma vida passageira. É uma passageira. Nós estamos aqui fazendo um estágio. Então, quando a gente começa a entender isso tudo, nós vamos nos consolar melhor. Vamos encarando as situações com outro olhar. De outra forma, com certeza. Então, esse é o nosso objetivo. O que seria um grande problema quando nós aplicamos esse entendimento, esse problema diminui. Não que o problema acabe, não é isso. Mas diminui de importância. E nós, ao mesmo tempo, ficamos mais fortalecidos para lidar com eles. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo e é isso que acontece quando nós nos permitimos. Perfeitamente. É isso que acontece. Então, para dar início ao nosso estudo de número 63, não é isso? 63, Célia, exatamente. Pois é. Vamos fazer a nossa prece, para iniciarmos. Agradecemos sempre a Deus, nosso Pai. Agradecemos pelo dom da vida,
Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, nos ajudando, procurando esse sentimento maior que nosso irmão Jesus veio aqui nos dizer, veio aqui nos falar que devemos nos amar uns aos outros como a nós mesmos e a Deus nosso Pai. Não sabemos, mestre, ainda o que significa a abrangência desse amar uns aos outros. Por isso procuramos, por isso necessitamos desses ensinamentos. Precisamos, Mestre Jesus, aprendermos a abrir os nossos ouvidos, a abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar a contraparte espiritual, que é a essência, que é o concreto, que é o verdadeiro. Nos ajude, Mestre, nessa nossa procura, nos alimente, Mestre, porque sabemos que precisamos, sabemos que necessitamos, sabemos que não vamos conseguir sem perceber, sem entender, sem aceitar a Tua mão estendida. Esteja conosco, Mestre, nos alimente, nos fortifique. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos, Célia, dar início, né? Aonde nós paramos. E nós estamos, né, Célia, iniciamos na semana passada o título, né, de Recordação da Existência Corporal. Pois Ou seja, estávamos aqui, né? É aquela condição do espírito que desencarnou, né? A alma que desencarnou está no mundo espiritual. Qual é a recordação que esse espírito tem dessa vida corporal? Nós vimos a questão 304, a 305 e hoje vamos dar continuidade na 306 e vamos do início, né? Já tínhamos lido o primeiro item. E Kardec, então, pergunta dentro desse contexto, o espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Primeira questão, né? Ele abarca-lhes o conjunto como uma olhadela retrospectiva, ou seja, ele olha para trás, olha para o retrovisor, ele olha para trás e vê tudo que viveu, né? E eles vão nos responder que lembra-se das coisas em razão das consequências que elas têm sobre o seu estado como espírito. Ou seja, tudo aquilo que vai acarretar para ele um referencial ou alguma coisa que impacte a vida espiritual, ele vai lembrar. Como a gente já falou aqui, né, Célia, aquela viagem que nós fazemos, nós vamos lembrar daqueles momentos em que aconteceu algo. Bons ou mal, ruins, na verdade, né? que vem impactar aquela viagem que nós fizemos. Olha, fizemos uma viagem, o pneu do carro furou. Nós vamos lembrar. Nós vamos lembrar que paramos para abastecer, paramos para fazer um lanche. Então, são essas coisas, esses fatos que o espírito vai lembrar, né? Porém, compreende que haja circunstâncias de sua vida às quais não dá importância alguma e das quais nem sequer procura recordar-se. Então, fatos que não significa mais, não tem mais nenhum peso para eles, aquilo ele vai passar direto, ele não vai perder tempo nessas lembranças, né? Pois é, Nivaldo, mas essa circunstância em que ele não liga, ele não dá importância alguma, primeiro a gente tem que pensar, tem que entender que aqui tudo é para o espírito. Tudo para o espírito. Não está falando do nosso corpo, é para o espírito.
Agora, essas circunstâncias em que ele não liga, não dá importância, se eu fiz o bem a um irmão meu aqui, isso aí, para mim, no mundo espiritual, não é nada, porque isso é minha obrigação. Perfeitamente. Né? Agora, todo o mal que eu fiz a ele, eu vou me cobrar no mundo espiritual. Isso vai vir na minha consciência, independente se eu quero ou se eu não quero. É o fato. E você tocou num ponto importante, Célia, que essa cobrança que a Célia disse aí é uma cobrança nossa. De é a nós nossa para consciência. nós mesmos. Nós não somos castigados por ninguém. Ninguém a nossa cobra da consciência é que vai nos cobrar essa conduta que nós deixamos de ser, né, Célia? De ter. E então, o que faz parte da nossa obrigação como espíritos, filhos de Deus, o que faz parte da nossa obrigação, isso aí a gente não precisa lembrar. Não precisa se preocupar nem lembrar, é verdade. Agora, o que nós fizemos, que foi de encontro às leis do nosso Pai, isso aí vai vir à tona, vai vir nos espetar, é o aguilhão, né? E aí ele faz um desdobramento dessa pergunta, né, Célia? Ele diz assim: e se o espírito quisesse, poderia recordar dessas lembranças boas também? E ele diz assim... Quer dizer, é dessas lembranças, Nivaldo, que ele não dá importância nenhuma. Ele poderia lembrar-se? E ele responde para nós que pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, que sejam de acontecimentos que sejam até de seus próprios pensamentos. Porém, quando isto não tem utilidade, ele não faz. Então, veja só, Célia. Mais uma vez. Nós podemos nos recordar, quando estivermos no mundo espiritual, até dos nossos pensamentos. Até dos pensamentos que nós tivemos. Com exatidão, como se fosse, assim, um filme, né? Será gravado. Porém, eles nos dizem que isso só acontece para o nosso bem. Se tiver uma finalidade útil. É o que a gente sempre diz. Porque toda a programação é para que a gente cresça. Toda a programação feita é para que a gente ascenda dentro da escala espiritual. Então, a lembrança só vai se fazer útil se ela vier contribuir para isso. E aqui no nosso estudo, e nas outras obras de Kardec também nós vamos nos depararmos sempre com a utilidade, a importância daquilo. Porque se não for útil, e o que é uma coisa útil? É que a gente possa trazer para incorporar nas nossas atitudes, nos nossos atos, ter um aproveitamento. A gente já falou isso aqui, Célia, e a gente sempre cita como referência aqui no livro e o filme Nosso Lar, em que a dona Laura tem uma conversa com o André Luiz, que é o personagem central do livro, e ele pergunta, ela estava para reencarnar, e ele pergunta para ela como foi esse preparo que ela teve. E ela então diz que ela teve acesso às suas 2 últimas encarnações. Só as 2 últimas. Porque ela não teria estrutura ou necessidade de acessar a reencarnações mais antigas. Porque provavelmente ela ia se chocar com o que ela ia assistir. Essas lembranças, primeiro, foi trazido para ela através de um livro. Ela leu um livro que era da sua própria vida, sem saber que era dela. Depois foi passado para ela um filme da sua própria vida. E depois ela, então, é informada de que aquele livro e aquele filme era da sua vida. É assim que ela foi preparada para ver os seus erros, assistir e se preparar, então, para essa nova jornada no mundo da carne.
E aqui, Nivaldo, quando Kardec pergunta se o espírito pode lembrar-se, e quando a espiritualidade responde que ele faz isso, ele lembra quando tem utilidade, a gente pode daí trazer para esse véu do esquecimento que nós temos hoje, quando encarnamos. Hoje. Porque esse véu é útil. É útil para nós. À medida em que nós vamos nos depurando, esse véu vai sendo levantado, mas quando esse levantamento desse véu, ele tem que ter e sempre vai ter uma utilidade, se a gente pode falar assim, utilidade útil. Célia, e a gente poderia falar aqui um pouco também, né, sobre um questionamento que nos acontece, nos aparece sempre. As pessoas dizem assim, mas se eu não lembro o que eu fiz de errado, como é que eu vou corrigir agora se eu não lembro o que eu fiz de errado? Não é um questionamento que sempre há, sim. E a gente sempre esclarece que essa necessidade do esquecimento é para que as nossas atitudes e ações sejam genuínas. Porque se eu sei exatamente o que eu fiz de errado, eu vou fazer da forma diferente agora, induzido por esse conhecimento. Né? Então, é preciso que a gente haja esse esquecimento do passado para que as nossas atitudes sejam atitudes claras, atitudes isentas de pensamentos que seja induzida porque eu quero corrigir o que eu fiz de errado. Eu vou ser natural. Nivaldo, a gente pode... Sabe o que é uma prova sem consulta? Sim. É uma prova sem consulta. É isso mesmo. É uma prova sem consulta. Se você ir para uma prova sabendo de todas as respostas, qual é a utilidade disso? O importante é você ir para a prova sem saber das questões. Você tem que resolvê-las com o seu conteúdo, com o que você tem de conhecimento, muito bem associado nisso, né, Célia? E um outro lado dessa questão, Célia, é que se nós lembrássemos das nossas vidas pregressas, provavelmente a gente estaria aqui tendo muito problema, né, Célia? O que nós já vivemos em vidas passadas para hoje estarmos aqui fazendo esse estudo junto? E vocês aqui com a gente? Né, no núcleo familiar, com filho, com esposo, mulheres, O que nós fizemos para vocês? O que vocês fizeram para gente? Isso tudo está entrelaçado. Se nós lembrássemos, né, Célia, que aquele nosso filhinho que a gente ama foi o nosso algoz do passado... Pois é. Como é que a gente ia fazer? Imagina, Nivaldo, a gente com 2 filhos. Se a gente lembrasse que um matou o outro. Poxa. Que um lesou o outro. Como é que a gente... E eles lembrassem disso? Gente, não seria impossível. É por isso que esse esquecimento sempre tem uma utilidade. Tem que ser útil. E nós temos ainda a letra B, né, Célia? E Kardec pergunta, ele entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Então, ele no mundo espiritual, ele tem uma série de provas a passar, uma série de obstáculos, vícios a vencer. Então, ele... No mundo dos espíritos, né? Ele vai entender o porquê dele estar passando por Ele vai aqui. entender, eu estou para reencarnar. E aí a gente vê a nossa programação reencarnatória, as dificuldades que nós vamos passar. E o espírito entende isso? Entende. Né? Ele responde, certamente. No mundo dos espíritos, nós entendemos exatamente tudo que nós vamos... As dificuldades que nós vamos passar aqui. O inverso aqui não, né, Célia? Aqui, muitas das vezes, nós nos lamentamos, nos achamos injustiçados por estarmos passando determinadas dificuldades. Mas no mundo dos espíritos, em que está tudo às claras, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Eu errei aqui, então eu tenho consciência que eu tenho que reparar aqui. Então é compreensível, no mundo espiritual nós falamos compreensível. Já aqui, né? A lei da ação e reação, do plantar e colher. Isso. Né? Então ele diz assim, certamente que sim,
ele o vê e o compreende bem melhor do que quando em vida no corpo. Aqui a gente não entende, né? Aqui a gente não entende. Compreende a necessidade da purificação para chegar ao infinito. E sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. Pois é. Célia, o que nós temos que aprender e nos aprimorar é muita coisa ainda. Muita coisa. Nós ainda somos egoístas, orgulhosos, nós ainda não sabemos ainda amar, o nosso amor ainda é possessivo. Isso tudo a gente vai aprender aqui, na prática, encarnado. Por isso é que ele nos diz que nós vamos ter ainda várias existências para que a gente possa ir aprimorando e nos livrando desses sentimentos que não são gratos para nós. Nivaldo, além da espiritualidade nos responder aqui, que no mundo espiritual o espírito compreende e entende a necessidade. Além disso, a espiritualidade nos diz que compreende a necessidade da purificação para chegar ao infinito. O infinito para a gente é ali, ó. A gente limita. Muito próximo. A gente não tem ideia do que é o infinito. Daí a nossa compreensão. Por que vamos encarnar várias vezes? Para quê? Essa purificação para chegar ao infinito. E aí nos consola mais ainda esses amigos espirituais quando eles nos dizem: e sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. Ou seja, não existe reencarnação nula, completamente perdida. Não existe. Sempre vamos retornar ao mundo espiritual deixando aqui alguma impureza, Célia, por menor que seja. Já falamos aqui, né? Mesmo aquela encarnação, a reencarnação daquelas pessoas, daqueles seres que nós percebemos que não fez nada de certo. Aos nossos olhos. Mesmo esse, ele vai aprender. Ele vai aprender que não pode mais proceder da mesma forma que procedeu nessa encarnação. E ele retorna um pouquinho melhor. Quando no mundo espiritual ele vai poder se recordar, Célia, dessa encarnação e perceber que ele não pode mais retornar e fazer tudo errado como ele fez. Então, é sempre um aprendizado. Sempre um aprendizado. Sempre, sempre, sempre um aprendizado. E nós sabemos, né, Célia, que o espírito não dá saltos. Não dá. Como também não regride, também não dá salto. Aos pouquinhos, como ele nos diz, né? De encarnação em encarnação que nós vamos eliminando algumas impurezas. Quando nós retornarmos ao mundo espiritual, sabe a novela que a gente acompanha? Sim. É assim, as nossas reencarnações, a gente vai acompanhar, porque elas não são assim, estanques. Hoje eu tenho aquilo, hoje... Não, elas têm um enlaçamento, tem uma continuidade. É uma grande novela. E aí a gente percebe, a gente pode ter uma ideia... hoje a espiritualidade diz que essa é a nossa melhor versão. Perfeito. Ou seja, eu evoluí da última para cá. Agora, né? Nós evoluímos. Você já deixou algumas impurezas para trás. Algumas impurezas já ficaram. É verdade. Ah, mas eu não me lembro. Não tenho. Aqui, agora, a gente não lembra. A gente não lembra de muita coisa, mas se a gente fizer um esforço, Nivaldo, a gente pode lembrar. Como é que nós éramos há 10 anos atrás? O que eu fazia há 10 anos atrás que eu não faço hoje? Já não fazemos mais. E se cada um de vocês pararem para fazer essa interrogação, vocês vão lembrar. Vão lembrar. De muitas coisas que vocês faziam há 10 anos atrás, ou até menos, né, Célia? E que hoje já não fazem mais. Então, e mesmo
na carne, já estamos nos livrando dessas impurezas. O simples fato de hoje, segunda-feira, estarmos com esse livro na mão, querendo e procurando entender, isso já é uma algo coisa... que nós não fazíamos há algum tempo atrás. Antes da pandemia, provavelmente sequer estudávamos qualquer obra de Kardec. É verdade. Hoje a gente já está aqui procurando esses ensinamentos na série. Então vamos para a questão 307. Como a vida passada se reflete na memória do espírito? O que eu vivi na última encarnação, como ele vai perceber isso, né? No mundo espiritual, como vai perceber? Quando eu retornar ao mundo espiritual... Como isso será apresentado para ele? Né? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? Ou seja, nós vamos tomar conhecimento dessa encarnação que estamos vivendo. Como é que isso vai ser apresentado? Isso vem através de um esforço, nós vamos tentar lembrar. A gente imagina... Ou isso vai se estampar como um filme. Um filme. É uma tela, frente, vai aparecer um telão na nossa frente e nós vamos ver todo esse desenrolar da última existência. E a espiritualidade nos diz de uma forma e outra. É como se estivessem presentes todos os atos de que tinha interesse de lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente ou completamente esquecidos. Aí nós vamos lembrar daquela questão anterior. Não tem utilidade, fica lá. Não tem utilidade agora, fica lá adormecido. Isso. Né? Não são apagados, mas ficam completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a Terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem tem detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e cai logo no esquecimento. Essa informação que a espiritualidade nos diz, vem nos dar, né? Que quantas vezes a gente tem um ente querido que retorna à pátria espiritual e a gente chama, a gente pede, pede orientação, ele não tem condições de dar. Ele nem lembra daquilo, ainda não lembra daquilo. Aquilo não tem importância para ele. É verdade. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Então, no mundo, quando a gente retorna ao mundo espiritual, nós já passamos por questões aqui anteriores, a gente tem consciência de que nós somos um espírito independente daquele espírito que ficou lá encarnado, são espíritos. E aí esse laço que nos une, essa consanguinidade que nos une, nesse momento, ela fica adormecida. Então, como a espiritualidade nos diz aqui, que muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a Terra e que não se lembra do nome das pessoas. Então, a gente precisa, tomou conhecimento disso, a gente precisa pensar duas vezes quando vai fazer essa evocação.
Perfeitamente, Célia. Isso é muito importante, até porque muitas das vezes nós imaginamos que por estar no mundo dos espíritos, né, ao desencarnar, os nossos parentes, amigos, já estão em condições de nos ajudar em atender essas evocações. E muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, eles não estão ainda preparados para essa missão que é de socorro aos encarnados. Então ele vai lembrar por um esforço de memória, e ele vai lembrar porque vai aparecer na tela mental dele, todas essas situações. E lá embaixo o espírito diz assim, a espiritualidade diz assim: aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. É sempre positivo, útil, é sempre progresso, é sempre melhora. Nada é estagnado, sempre para né? nos ajudar. Sempre para nos ajudar. Sempre para nos ajudar. A programação divina, essa programação é sempre para nos promover. Sempre. Sempre. Questão 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Desencarnou, né? Está no mundo dos espíritos, ele vai lembrar de todas. Resposta: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas percorridas por um viajante. Porém, só nós o dissemos, ele não se lembra de uma forma absoluta de todos os seus atos. Lembra-se deles em razão da influência que exerceram sobre seu estado atual. Quanto às primeiras existências, aquelas que podem ser consideradas como a infância do espírito, elas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, vão se lembrar de todas elas. Nós trouxemos o exemplo, falamos ainda há pouco, né, no caso da Dona Laura, que ela teve acesso às suas 2 últimas encarnações, porque todas essas lembranças vão se abrindo para nós, vão se descortinando para o espírito, na medida em que seja útil essa lembrança para o seu progresso, para o seu equilíbrio emocional no mundo dos espíritos. E, Nivaldo, toda vez que aparece, a gente tem que prestar atenção, porque a espiritualidade está sempre dizendo, sempre não é bem assim. Absoluta não é bem assim, né? E nessa resposta, mais uma vez eles nos dizem, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta. Perfeitamente, Célia. E aí ele vai lembrar das situações, dos momentos em que estão influindo no seu estado atual. Então, vamos falar dos nossos irmãos suicidas. Aquele momento em que ele cometeu o ato, aquilo ali, para ele, ele vai lembrar o tempo todo. Porque aquilo está influindo da maneira como ele atual. Se encontra agora. Esse exemplo desses nossos irmãos é porque é uma coisa muito clara para a gente, né? E quando ele nos diz aqui, quanto às primeiras existências, nós nos lembramos, Nivaldo, de quando éramos feto? Não. O que eu fazia na barriga da minha Célia, mãe? Naquelas encarnações que nossas primeiras encarnações, qual o objetivo de lembrarmos? Qual é o objetivo de lembrarmos daquele momento em que nós fomos ainda aqueles selvagens? Para qual objetivo? Como nós falamos aqui sempre, tudo precisa ter uma finalidade útil. Então, não há finalidade nenhuma em nós recordarmos
momentos que vivemos, com certeza. Isso. E aí é o que eles nos dizem. Essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Vamos recordar, sim, daqueles momentos, das nossas últimas encarnações, que sejam didáticas, para que a gente possa aprender e não cometer o mesmo erro nas encarnações futuras. Célia, só recordando aqui, você falou dos suicidas, né? Nós temos o livro da Ivone Pereira, Memórias. que é o Memórias de um Suicida, né? Em que, num determinado momento, até para efeito pedagógico, os espíritos que estão sendo ali preparados para reencarnar, que foram suicidas, eles vão recordar momentos de suas vidas. Você recorda disso? Uhum. Então é passado para eles, é como se fosse num telão as suas ações, para que eles tenham realmente aquele choque, percebam que eles não podem mais fazer e tomar aquelas atitudes que eles fizeram no passado. Mas sempre de uma forma pedagógica, sempre de uma forma para ensinar, para que eles absorvam esse entendimento e possam dali crescer. Isso aí, né, Nivaldo, porque a gente sabe que o suicídio é uma das piores violações à lei de Deus, né? E depois de muito sofrimento, como no livro, né, Memórias nos diz, a Ivone nos diz nesse livro, depois de muito sofrimento, de sofrimentos assim indescritíveis, que nós não temos condições de imaginar, de sentir, depois de muito, eles são, como todos nós seremos, são acolhidos, né? E aí é na colônia da Nossa Mãe Maria, e são tratados, são cuidados, são preparados para uma nova reencarnação. E é nesses momentos, conforme nós vamos evoluindo nesse tratamento, nessa nossa, no nosso reequilíbrio, que vamos tomando conhecimento desses fatos. Você falou aí em tratamento, né, Célia? É exatamente isso. Nós, no mundo espiritual, vamos ser tratados. Muitas das vezes em hospitais. Claro. Como André Luiz foi recolhido a um hospital espiritual e ali ele foi tratado. Então, vamos dar continuidade na questão 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como eu vou ver esse corpo quando ele estiver lá inerte, lá um amontoado de carne? Isso aqui, né, Célia? Só lembrando que Kardec pergunta e os espíritos respondem para nós numa condição de um espírito evoluído, né? Uhum. Como aí a espiritualidade nos responde, como veste imprestável, que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. Então, esse corpo físico é uma veste. O meu espírito vai ver esse corpo como uma veste. Perfeito. Ele precisa desse corpo para se manifestar, para exercer as suas atividades, para caminhar nessa evolução. Mas assim que ele não serve mais, ele se torna imprestável. É aquela roupa velha que nós descartamos, né, Célia? E aí, nós vamos nos sentir livres de ter que carregar isso que está aqui. Peso. A gente faz aquela comparação, né, Célia, com aqueles mergulhadores que usam aquele escafandro pesado. Imagine você dentro daquela roupa pesada. Quando você tira aquilo, você fica solto. É a mesma sensação, ou até muito mais plena, do espírito quando perde essa veste, que é o nosso corpo físico. E aí, outra coisa importante, quando nós nos olharmos no espelho, normalmente a gente pensa assim, né? Eu tenho um espírito.
Não é verdade. Não é verdade. Nós temos que pensar que nós somos um corpo que tem um espírito. É o contrário. Nós somos um espírito que tem um corpo físico e que um dia nós vamos deixá-lo como essas vestes que serão esquecidas Porque, por Nivaldo, nós. a gente tem um cuidado extremo com o nosso corpo, não é verdade? É academia, é malhação, é alimentação, tudo, a nossa vida, ela gira em manter esse corpo físico. E o espírito? É o que nós temos que nos perguntar. E o que eu estou fazendo, como eu estou me comportando em relação ao meu espírito? Porque esse corpo, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser uma roupa imprestável. Agora, o meu espírito, ele é eterno. Agora, é claro, né, Célia, que dentro desse entendimento nós não temos... Temos que cuidar, temos. Relaxar com o nosso corpo físico, que é a nossa morada. É o nosso burrinho, né? Como dizia Francisco de Assis, é o nosso burrinho, é o que nos conduz, é o que conduz o espírito. Mas sem exageros. Sem exagero. Né? É essa usando importância, o bom senso. É essa importância extrema que a gente dá ao corpo físico e nenhuma ao espírito. Precisamos cuidar do corpo físico, mas entendendo também, que a gente cuida dele porque o espírito precisa. Do espírito. Né? E vamos fazer a 309, a letra A. Que sensação lhe causa a visão de seu corpo em decomposição? Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? E a espiritualidade nos diz, quase sempre, o da indiferença, como a uma coisa que não dá mais importância. Perfeito. A gente, Nivaldo, já está terminando, né? E semana que vem, no próximo programa, a gente pode até voltar, porque esse tópico aqui é tudo, né? Todos os espíritos. O corpo físico virou aquela massa imprestável e aí a gente não dá importância? Sabemos que não. Sabemos que por isso não é que eu disse, assim, né, Célia, né? que aqui Kardec e os espíritos respondem tendo por base o entendimento do espírito numa tabela, naquela nossa tabela de classificação, um espírito já evoluído, já com entendimento. Ele vai olhar para aquele corpo e vai... Não tem diferença em vê-lo em decomposição, mas nem todos são assim. Mas como nós estamos chegando, né, Célia, ao final do nosso programa de hoje, passa muito rápido. E... A gente pode, Nivaldo, voltar lá na 309, né? Vamos voltar, então, na 309, na nossa próxima segunda-feira, para a gente poder explorar um pouco mais esse entendimento. Isso. E aí, ressaltando mais uma vez, né, Célia? O nosso compromisso aqui é de estudo, não só de ler a pergunta e a resposta. É nós conversar sobre esse assunto, para que ele possa ficar entranhado em nós esse entendimento sobre esse aprendizado. E aí nos facilitar, né, Célia? Para que a gente possa colocar em prática. Porque a nossa visão, Célia, começa a mudar. Até com relação à morte, com relação ao entendimento, quando nós começamos a ver a perda de entes queridos. Isso aí que Nivaldo está falando na pergunta anterior sobre os mortos, né? As evocações que a gente faz, a espiritualidade veio nos dizer aqui, ou seja, já tomamos conhecimento de uma situação. Vamos continuar evocando ou não? Isso aí é de cada um, né? Por isso é que nós estamos estudando e temos que passar a praticar, nos melhorarmos. Então, meus irmãos, com muita alegria que mais uma vez estamos encerrando esse programa com vocês, desejando que todos nós tenhamos uma semana abençoada, de muita paz, muito entendimento, e que cada um de nós, dentro das nossas condições, coloquemos em prática tudo aquilo que estamos aprendendo.
divulguem com os seus amigos, tragam os seus questionamentos, as dúvidas que vocês tenham, coloquem aí nos encartes para nós, que assim que pudermos vamos responder para vocês dentro do nosso entendimento, senão vamos buscar também ajudas, tá certo? Então, que tenhamos uma semana abençoada, que Jesus nos abençoe, nos proteja sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.